crescimento do cristianismo ao longo da história, surgem então 4 grupos de interpretação que dizem entender o Apocalipse. Entre esses está o mais atual grupo chamado futuristas. Os futuristas, eles estudam as profecias apocalípticas e esses afirmam que tudo que está escrito na profecia vai se cumprir após o arrebatamento da igreja. O segundo grupo, eles são chamados de preteristas, e esses afirmam que tudo que está escrito no Apocalipse já se cumpriu durante as perseguições de Roma. O terceiro grupo disse que não, e esses são chamados de historicistas. Os historicistas afirmam que a profecia é uma visão antecipada da história, e história é um repasse retrospectivo da profecia. Portanto, a mesma deve ser estudada aliado à história, sendo que parte da profecia já se cumpriu, parte está se cumprindo e parte vai se cumprir. O quarto e último grupo é chamado de idealistas. E os idealistas acreditam que tudo que está escrito no Apocalipse não passa de uma batalha alegórica entre Deus e Satanás e que o ser humano não faz parte. O importante é você descobrir qual grupo que você faz parte, porque nem todos os grupos podem ter a razão. Pois bem, o Apocalipse ele não vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Primeiro, a igreja ela não vai ser arrebatada, pessoas é que serão salvas. Se o Apocalipse vai se cumprir só depois que a igreja ser arrebatada, como que então fica a profecia das 7 igrejas, dos 7 selos? São profecias que já se cumpriu, elas não vão se cumprir. O Apocalipse ele não se cumpriu totalmente no passado. Se o Apocalipse se cumpriu totalmente no passado, como que então fica a profecia das 7 trombetas? Como que fica a profecia da queda das 7 pragas? Ou até mesmo da volta de Cristo? Portanto, o grupo que aparenta ter mais explicação e mais razão, mais domínio do assunto, são os historicistas. Pois bem, o grupo futurista, aqueles que fazem parte do grupo futurista estão ligados mais às igrejas pentecostais e neopentecostal. Mas todas as igrejas que são do ramo do catolicismo estão ligadas mais ao grupo preteristas. Eu, por exemplo, sou adventista e nós adventistas acreditamos que o grupo historicista pode ter a razão mais óbvia nas interpretações das profecias apocalípticas. O Apocalipse ele tem 22 capítulos, 407 versículos, 22.000 palavras e 17 grupos de 7. O autor desse livro é Deus e o personagem central é Jesus Cristo. O que significa então a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse ela vem da junção de 2 palavras gregas. Primeiro, uma preposição chamada apó. Apó, segundo o dicionário léxico grego de Eduardo Robinson, ele vai dizer que apó significa para longe de, distante. Ainda em grego nós temos a expressão calipto, que significa oculto, não revelado, sombra. Como você sabe, no Brasil nós temos uma árvore chamada eucalipto. Eu significa boa, calipto, sombra. Eucalipto, boa sombra. Dessa expressão, então, surge a palavra apocalipse, que significa para longe da sombra, algo revelado, descoberto. É por esse motivo que o livro ele começa como sendo a revelação de Jesus Cristo. É importante, então, que você se atenta, então, a algumas palavras que saíram desse termo apocalipse. Então, você tem a palavra apocalipse, que significa revelação. Você tem um termo, então, chamado apocalipticismo, que significa o estudo dessa revelação, e o apocalipticista, que é o vidente da revelação. O livro, então, começa da seguinte forma: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. 2 perguntas diante desse verso surgem: para que o Apocalipse foi escrito e para quem o Apocalipse foi escrito e como esse livro ele chegou até nós. Diz o versículo, então, o próprio versículo 1, ele dá
todas essas respostas pela qual nós precisamos. Primeiro, o Apocalipse ele segue um caminho. Primeiro, ele veio de Deus, foi revelado por Jesus e ele é entregue ao anjo. Quem é esse anjo, então? Ellen G. White, no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 23, página 156, parágrafo 11º, ela vai dizer que foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus. Foi Gabriel, seu anjo, que trouxe a divina mensagem a Daniel e o Apocalipse ao amado João. E quem lê e é proferido uma bênção àqueles que leem e ouvem e guardam as palavras desta profecia. Portanto, acreditamos então que o Apocalipse ele passa por um caminho. Primeiro ele veio de Deus, foi revelado por Jesus, entregue para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel então desce ali na ilha de Pátimo e dita as palavras para João. Para quem então foi enviado o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse ele foi escrito para os servos. Quem são esses servos? Esses servos são as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas todo cristão que estuda as profecias sabe que as 7 igrejas elas se cumprem a situação espiritual dessas igrejas, elas prefiguraria a situação do povo de Deus em épocas posteriores. Portanto, as 7 igrejas elas se cumprem ao longo da história. E como você sabe, a igreja de Laodiceia ela se estende no período da história que vai do ano de 1798, como também 1844 e vai até a volta de Cristo. Todos os cristãos atuais representam esse período de Laodiceia. Em outras palavras, o livro do Apocalipse é uma carta de Deus que foi enviada diretamente para você. Entende, meu amigo, como é importante esse livro? Pois bem, para que esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito para te mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. O versículo 2 diz o seguinte: a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus a quanto tudo o que viu. Eu estou com o Novo Testamento em grego em mãos. A palavra atestou é a palavra emartiresen. Essa palavra emartiresen, ela deu origem também à palavra Marte. E Marte significa uma testemunha. Portanto, João ele foi uma testemunha de tudo o que ele viu. E ele vai dizer que ele testemunhou então o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19, versículo 10. Ainda assim, entra agora o versículo 3 que diz: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado, a palavra grega aqui, é a palavra Makarios. Essa palavra Makarios, ela significa mais que feliz, ou uma felicidade suprema. Agora, para você alcançar essa felicidade suprema, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você tem que ler o Apocalipse. Segundo, você tem que ouvir. Ouvir quem? Bom, quando o Apocalipse foi escrito, era um livro desse daqui para cada igreja. Não é como nos dias de hoje. Todo indivíduo que se diz cristão nos dias de hoje tem um livro do Apocalipse, mas não, quando ele foi escrito, não foi assim. Foi um livro desse para cada igreja. Assim, as pessoas vinham para a igreja, ouvia o que o pregador falava ou lia e então elas guardavam no sentido de esperando a volta de Cristo ou no sentido de obediência. Portanto, hoje, como todas as pessoas têm o livro do Apocalipse, o ouvir muda de cena. Hoje você deve ouvir o Espírito Santo. Não é isso que está no versículo 7 do capítulo 2? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certo? Então hoje você tem que ouvir o Espírito Santo. Primeiro você tem que ler, depois você tem que ouvir o Espírito Santo e depois você tem que guardar. Por quê? Porque o tempo está próximo. Tempo na profecia significa anos. A mensagem do verso é a seguinte: para os anos que se aproximam, a única coisa que vai me fazer mais do que feliz é se eu ler o Apocalipse, ouvir o Espírito Santo e guardar as coisas nele escritas.
eu quero terminar com uma mensagem do versículo 3, que chama a nossa atenção para o que está próximo. Mas o versículo 3 também ele é um convite para que nós, como cristãos, nos dias atuais, no período de Laodiceia, se aproxima da profecia. Cada dia que passa, os cristãos hoje estão se afastando mais da profecia. Mas o versículo 3, ele é um convite e nos convida a se aproximar da profecia e ficar atento àquilo que está se aproximando de nós. Que Deus te abençoe. E lembre-se, Isaías deixou por escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Até a próxima.